O advogado da influenciadora Aline Bardi Dutra, conhecida como Esquerdogata, afirmou que o surto que levou à sua prisão em Ribeirão Preto foi resultado de uma combinação de álcool, remédios e medo da polícia. Eu vou me abster de fazer maiores comentários. Eu vou chamar a Daiane Oliveira para falar sobre esse assunto agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Calma, que vai cortar o seu áudio um pouco, então eu vou aproveitar para fazer meu comentário. É que tem uma piada recorrente na universidade onde eu trabalho, que a gente não fala abstenção, a gente fala abstinência. Então eu vou manter a abstinência aqui em relação a este assunto. Vai, Dai, pode falar, agora o teu áudio tá bom já. Então, Ana, é complicado. Mas a gente falou ontem da Esquerdogata, da Aline, né? E todo aquele show de horrores, não tem como chamar de outra forma. A forma que ela tratou a polícia depois de uma abordagem. Por quê? A Aline, em sua defesa, trazem que que ela é perseguida pelo batalhão de polícia. E assim, a gente sabe como é a polícia militar, a gente fala sempre da origem da polícia militar, então a instituição polícia militar é uma coisa e ela tem um papel. E esse papel, muitas vezes, é de fato a perseguição àqueles que falam sobre o seu combate, e não o seu combate aquela pessoa que está trabalhando, soldado, agente. O combate ao sistema, que é um sistema de violação de direitos, um sistema perverso, um sistema que a gente precisa muito questionar. Inclusive, Ana, aqui não tem nada a ver com o Esquerdogata, mas um grande parêntese, tudo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, uma mega operação contra o Comando Vermelho, com muitas pessoas mortas, está servindo, inclusive, para a direita dizer, está vendo aí, vocês defendem direitos humanos, olha só delegados mortos. Sendo que quem defende, de fato, que policial tenha melhores condições de salário, tenha melhores condições de vida, quem fala que um policial, é mais fácil um policial morrer tirando a própria vida do que em operações policiais, é a esquerda que está defendendo, de fato, um sistema diferente. A gente não está, pelo menos eu não sou a pessoa anti-polícia, pelo contrário, tem muitos estudos que falam sobre isso. Mas isso é uma linha, Ana. O que a Esquerdogata fez foi uma outra coisa. Ela disse coisas do tipo: você recebe R$ 2.000, a minha sandália vale mais do que o seu carro, você já foi para a Europa? Você fala errado, sabe? Foi uma outra coisa, foi uma outra linha. A gente precisa questionar esse tipo de atitude, sendo de direita ou esquerda, mas sobretudo na esquerda, que é o que a gente combate. Na direita a gente já está acostumado que isso aconteça. E aí eu vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre tudo isso que aconteceu durante essa prisão, mas depois a gente tem o que a defesa da Esquerdogata alega. E assim, é complicado, viu, Ana? Vamos lá, vamos ouvir sobre essa história já. Conhecida como Esquerdogata, é presa por cometer injúria racial contra PMs. No último sábado, a influenciadora Aline Barbi Dutra, conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, foi presa em Ribeirão Preto por proferir ofensas a policiais militares. Durante a abordagem e prisão, ela teria humilhado os PMs, menosprezando sua classe social. Ela afirmou que os policiais ganham R$ 3.000 e que suas sandálias são mais caras do que seus carros, e acrescentou a eles que tinha 1 milhão de seguidores, dizendo que por ser militante, se fosse presa, poderia se tornar deputada federal, e ainda o chamou de fascistinha. O motivo da abordagem teria sido uma suposta injúria racial cometida por Aline Bardi contra um dos policiais. Ela teria se aproximado dos PMs e afirmado que ele era um preto tentando ferrar com outro preto. Ela negou ter cometido a injúria, mas sim questionado como o policial abordava uma pessoa na mesma condição de classe. Conforme registros do Tribunal de Justiça de São Paulo, a influenciadora já havia sido condenada por outros processos por desacato a PMs. No momento do crime, ela apresentava sinais de embriaguez que foram admitidos pela mesma. Aline foi solta após a audiência de custódia e deve cumprir medidas cautelares. Opa, nem meu botão queria voltar. É isso, né? A gente já mostrou ontem um vídeo que foi um vídeo escandaloso. A gente hoje já vem acompanhando, né, uma galera, estilo Arthur Duval, Nicolas Ferreira, dizendo o MBL está todo atacando a Esquerdogata, porque é uma pessoa realmente com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, pelo menos no Instagram,
com esse comportamento, ela é uma queridinha da esquerda, e aí eu vou precisar falar uma coisa para vocês. Inclusive, eu soube que tinha muita gente defendendo a esquerdogata. A Cida Bento, uma pesquisadora que eu amo muito, ela fala sobre o pacto narcísico da branquitude, que é o seguinte, é simplesmente mais puro racismo. E quando a branquitude é confrontada pelo racismo, ela se protege, ainda que aquele membro esteja errado, porque é uma forma de dominação. É inegável que a esquerdogata errou. Ninguém está pedindo lixamento, cancelamento. Ela errou, judicialmente ela vai responder. A gente precisa confrontar as inconsistências pessoais de cada um, porque todos nós vamos errar e ser inconsistentes em algum momento da vida. Outro dia, Ana, eu falei mancada, e alguém aqui no chat falou, Daiane, esse tema é capacitista. Eu fui pesquisar e realmente é. A gente precisa pedir desculpas sobre isso. A gente está em constante evolução. Isso não quer dizer que a gente vai passar pano, de fato, para esse tipo de comportamento. Pelo contrário, se a gente não perceber que esse comportamento é incorreto, a gente não evolui. E mesmo sendo esquerda, existe o pacto da branquitude. A gente não pode dizer que não tem racismo na esquerda, que não tem machismo na esquerda, que não tem elitismo, não tem uma disputa de classe. Isso vai existir em todos os grupos grupos da nossa sociedade. E a luta é justamente interseccional, é a gente conseguir, de forma unida, superar algumas categorias ali de opressão para fazer com que esse sistema ele melhore, porque enquanto a gente tiver racismo, classismo, machismo, a gente não avança. Dito isso, Ana, eu vou te pedir para trazer a justificativa da defesa. Eu vou tentar ser rápida. A gente já pincelou ontem que a defesa estava nessa linha, e hoje o Metrópolis e alguns outros portais falam sobre a linha da defesa, que é esquerdogata sofre de alcoolismo e vai se tratar, é o que diz os advogados da moça, da Aline. E assim, eu não estou aqui para questionar laudo de ninguém, tá? Eu só acho interessante que isso acontece depois de viralizar um vídeo em que há essas ofensas na linha de classe, numa linha de ódio ao outro. No caso, o advogado disse que ela sofre de alcoolismo, vai procurar tratamento. Isso foi uma declaração feita ontem, no dia 27/10. A imprensa vem repercutindo. E tem uma questão, que é justamente o fato da esquerdogata já ter declarado em alguns momentos a perseguição policial que ela sofre em Ribeirão Preto. E aí o que o advogado fala, que é o Roberto Bertoldo, ele diz, entre aspas, foi uma mistura de 3 fatores: álcool, remédio e medo da polícia de São Paulo. Contudo, esses 3 fatores não eximem a Aline da responsabilidade de sua fala. Ela me autorizou e eu vou revelar para vocês que ela sofre de alcoolismo. Que ótimo que ela reconheceu e que certamente, já que ela tem muito dinheiro, o carro dela, o sandália dela vale mais do que o carro dos policiais, ela vai ter condições de fazer um tratamento adequado, porque a gente ainda precisa falar de saúde mental e de questões no Brasil, que é voltada a uma população que não tem condições de cuidar da sua saúde mental por não ter condições financeiras, e o Estado, a gente pegou aí um processo de CAPES sendo desmontado pelo Bolsonaro, e até hoje a gente sofre com essas problemáticas. Inclusive, quando você consegue pelos CAPES, muitas vezes o atendimento psicológico, psiquiátrico, você não tem um valor para comprar o medicamento, nem todos são fornecidos gratuitamente. Então, tem toda uma problemática, então a gente já fica feliz em saber que ela vai conseguir fazer esse tratamento. E aí também tem uma questão da defesa, né? O crime racial que teria acontecido pela influenciadora, quando ela chega para um policial que estava abordando outro homem, e ela fala, um preto querendo, desculpa o termo, gente, mas é o termo do boletim de ocorrência, um preto querendo foder outro preto. E é nesse momento que ela é acusada de racismo, pelo fato de ser uma mulher branca. Ela fala que não foi racismo, que foi uma tentativa ali de elucidar uma questão de classe. A gente tem problemas com a branquitude em reconhecer o seu racismo, isso é um outro problema também muito nítido. O processo dela vai correr no judiciário, e o que me incomoda muito, Ana, é só essa questão que é utilizada geralmente por todas as pessoas quando viralizam depois de uma fala problemática, que é, olha, eu estou passando por problemas pessoais, olha, eu estou passando
eu tomo remédio, olha, eu sofro de esquizofrenia e coisas do tipo. E isso banaliza, inclusive, as pessoas que, não estou dizendo que a pessoa não tenha, não sofra de patologia, mas isso banaliza as pessoas que fazem tratamento, isso banaliza as pessoas que estão lutando, né, com suas patologias. E isso faz com que a gente perca um pouquinho daquela fé e daquela ideia de responsabilização que a pessoa deveria ter e autocrítica depois desses atos. E, infelizmente, parece que falta. Mas tem gente que defenda, viu, Ana? É difícil, mas tem gente que defenda. Só faltou a camiseta branca com quem me conhece sabe. Enfim, é isso, viu, Ana? Muito bom, Dai. Eu vou pegar por esse ponto aí. Primeiro, vou reiterar e concordar com absolutamente tudo que você falou, né? Inclusive com o pacto da branquitude aí, porque é muito cômodo, né? Fingir que não. Existe o racismo, mas nunca é comigo e com ninguém perto de mim, né? É super fácil, assim, né? Porque todo mundo né, nesse caso, né? Todo mundo, os brancos, né? Se veem nessa pessoa e dizem, poderia ser eu, né? E por quê? E é esse ponto que eu queria pegar. Por que poderia ser você? Veja, essa desculpa do álcool, dos remédios, assim como dá, eu não tenho nem como negar se existe, se não existe um problema com álcool. Mas a questão não tem álcool, não tem doença, não tem remédio nenhum que torne uma pessoa racista. Entende? O máximo que dá para esse tipo de substância fazer é te tirar os filtros. E essa é a questão. Tá tirando o filtro e não estou falando especificamente dela, porque, né, questões jurídicas, mas está tirando o filtro e está revelando o quê? O que é que as pessoas cultivam dentro de si e que sai nesses momentos. Vamos aceitar essa linha, né, de que o álcool me fez falar isso. Te fez falar isso porque você pensa isso. Né? Porque isso está aí dentro de você. Em algumas pessoas de forma mais evidente, em outras talvez de formas mais sutis ou introjetadas, mas está ali. E aí só tem uma coisa a se fazer: reconhecer que isso está ali e tentar mudar. Né? Não, tem outra coisa para fazer, que é o que vai ter que acontecer nesse caso, que é a responsabilização pelo ato feito. Você pode explicar como ele veio a ser, como ele veio a acontecer, você pode lamentar que ele tenha acontecido, mas uma vez feito, não tem como desfazer e a consequência tem que acontecer, seja qual for o alinhamento político da pessoa. Não conheço, não sei absolutamente nada sobre a Esquerdogata, ouvi falar dela ontem, né? Enfim, não sei dizer assim sobre sua esquerdice e vou me abster de falar sobre sua gatice também, porque é um tema polêmico. Mas, enfim, a questão se essas ações são feitas, são cometidas, não há justificativa, entende? Não há nada que abone, né? Eu entendo que o advogado também está fazendo o que tem que fazer e tal, mas assim, o melhor que a gente pode fazer nesse momento, olhando um caso desse, não e aí, de novo, a gente branco, o que a gente tem que fazer olhando um caso desse não é se identificar com ela e dizer, não, poderia ser eu. Se você acha que poderia ser você, você tem que se perguntar o que é que tu tá pensando na tua aí cá com seus botões que sai nessas horas. O que tá acontecendo aí dentro dessa cabeça? Vamos todo mundo trabalhar isso daí, entender por que é que essas coisas estão aí na sua cabeça e não é apenas individualmente, mas socialmente, né, também. Porra, né? É muito fácil. Não, foi o remédio que me fez fazer. Eu nunca vi, né, no efeito colateral do remédio dizendo lá, pode causar racismo. Às vezes devia vir na bula. São tantos os casos, né, Ana, que devia vir na bula mesmo. Devia vir na bula.
Colocou no aviso no álcool, assim, cuidado, este produto pode causar racismo. E, enfim. Não causa, tá? Só pra eu tô fazendo piada, mas não causa não, tá? Daí ficamos por aqui. Depois Ficamos, Ana. Torcendo só pela justiça, assim, né? Justiça justa aí com os envolvidos. Eu vou falar uma coisa também, bem rapidinho, já acabou o tempo. Eu entendo o medo do PM, é absolutamente justificado, mas não bate com a coisa da abordagem, tá? É outra coisa, são duas coisas separadas aí, mas vamos lá. Agora sim, ficamos por aqui e voltamos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.